Carluccio, o Carlos Bolsonaro, perdeu. Carluccio foi finalmente derrotado. É claro que a decisão do STF de banir o Telegram também reforça essa derrota de Carluccio. Mas não é só isso. Carluccio foi derrotado internamente pela campanha de Bolsonaro, foi derrotado pelo boy Valdemar Costa Neto. Quero explicar tudo isso para vocês, mas deixe aqui nos comentários a sua risada de Carluccio e perceba que o cerco contra Carlos começa a ficar cada vez mais apertadinho, como se fosse um espacate. E talvez seja melhor não apertar muito o Carluccio, porque ele pode começar, a apertar, pode começar a soltar alguns tipos de gases mal cheirosos, que não deve ser nada agradável. Se bem que Carluccio, visivelmente, ele não é alguém que come muita batata doce, frango e brócolis, então talvez não haja nenhum problema com os gases. Mas, picardias à parte, deixe o seu like e também se inscreva no canal. Estamos próximos da marca dos 150 mil inscritos e eu conto com a colaboração de todos vocês. Vamos dividir esse vídeo em duas partes. A primeira é a reação do TSE ao Carlos Bolsonaro e depois a derrota do Carlos Bolsonaro, propriamente dita, ao Valdemar Costa Neto, que tem a ver também com o TSE. Porque vocês sabem que o Carlos Bolsonaro viajou à Rússia por uma viagem que ninguém sabe o motivo e ninguém sabe quem pagou. E o TSE quer saber por que o Carluccio foi para a Rússia. O que ele foi fazer lá? E existe a suspeita que o Carlos Bolsonaro ele foi para a Rússia para entrar em contato com empresas de tecnologia, inclusive o Telegram, para realizar disparos em massa com notícias falsas durante a eleição. Essa já era a minha suspeita com a viagem do Eduardo Bolsonaro para Dubai no fim do ano, na Expo Dubai. Uma viagem suspeita, uma viagem que não tinha nenhum tipo de justificativa, ninguém sabe quem pagou, e eu levantei aqui a dúvida. É possível que o Eduardo Bananinha tenha ido para Dubai justamente para conversar com empresas de tecnologia para fazer disparos em massa. Porque quando você realiza esses disparos em massa vindo do exterior, fica difícil você rastrear a fonte e principalmente rastrear quem mandou esses disparos serem feitos. E vocês sabem que a campanha do Bolsonaro vai utilizar muito dessa estratégia. E parece que o TSE, dessa vez, achou suspeita essa viagem do Carluccio e quer investigar justamente esse ponto. Tanto que nesses últimos dias, um vereador do PSOL, enfim, um vereador de esquerda do Rio de Janeiro, cobrou explicações do Carlos Bolsonaro. E o Carlos Bolsonaro não respondeu absolutamente nada sobre isso. Foi lá, criticou, fez todo aquele malabarismo, mas ele não respondeu a dúvida. Quem pagou, qual foi a agenda, qual foi o benefício que ele trouxe para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Ele não trouxe nenhum tipo de informação. Então perceba que há um cerco do TSE em torno do Carlos Bolsonaro. E o banimento do Telegram, o Telegram vai voltar. Tudo bem, o Telegram pode até voltar, mas se ele voltar dentro das normas do Brasil, dentro das leis brasileiras, já é uma derrota por parte do Carlos Bolsonaro. Mas há uma outra questão que agora envolve a campanha do Bolsonaro. Porque vocês sabem que havia um racha dentro do bolsonarismo, dentro da campanha de Bolsonaro, para saber quem seria o grande coordenador da campanha de Bolsonaro. Bolsonaro batia o pé e queria que o coordenador fosse Carlos Bolsonaro. Porque na visão de Bolsonaro, e ele tem até certa razão, Carlos foi o grande estrategista que operacionalizou a estratégia em 2018, trazida por Steve Bannon, que fez com que Bolsonaro vencesse a eleição. E ele gostaria de apostar novamente nessa estratégia de Carluccio. Só que dentro da campanha, o Centrão, inclusive Flávio Bolsonaro, o irmão de Carlos, não queria que Carluccio tivesse tanto poder. E parece que essa queda de braço foi vencida pelo Valdemar Costa Neto, o boy. Porque as notícias estão dando conta que o boy está dominando a campanha de Bolsonaro. E aí que é a grande derrota de Carluccio. Porque o boy é visto como alguém muito... Ele é um articulador, um estrategista nato. O Valdemar Costa Neto é muito habilidoso nos bastidores. Mas ele é visto como alguém pró-TSE. Eu não sei se vocês repararam, mas acabou aquela história do voto impresso, pelo menos momentaneamente. Ou a pressão que Bolsonaro estava fazendo junto ao TSE para que houvesse uma maquininha ali para imprimir o voto. Lembra? Como se fosse um ticket ali, um comprovante de segunda via de cartão? Não existe mais essa história. Ataques às urnas eletrônicas também cessaram. Pedidos para voto impresso acabaram. E por quê? Por conta do Valdemar Costa Neto. Essa é uma reportagem da revista Veja. O Valdemar Costa Neto da Veja, do Globo, enfim. O Valdemar Costa Neto manda na campanha do Bolsonaro. E ele está muito junto, muito unido ao TSE
para dar uma baixada na poeira. Eu já tinha falado isso para vocês há um bom tempo, que o Valdemar Costa Neto e o Ciro Nogueira, mas principalmente o Boy, atuavam junto ao TSE, junto ao STF, para dar uma acalmada nos ânimos. E depois o Bolsonaro ia lá e destruía tudo. Mas parece que agora o Bolsonaro deu uma controlada. Eles conseguiram controlar a campanha do Bolsonaro. O que é uma derrota para o Carluccio. O Carluccio está acoleirado pelo Valdemar Costa Neto, pelo Boy. Talvez passe aqui. Aí, estou dobrando as minhas pernas para ficar numa posição mais confortável. Então o Boy, ele sofre apupos do TSE, ao mesmo tempo que o grande chefão da campanha do Bolsonaro se aproxima do TSE para evitar qualquer tipo de problemas. E é bom a campanha do Bolsonaro não ter problemas com o TSE, porque a campanha pode se tornar inelegível até agosto, porque há essa decisão. E o TSE está mantendo a espada sobre o pescoço de Bolsonaro e vai manter até lá. E o Boy está tentando contemporizar essa situação. E para piorar a situação do Carluccio, esse tom mais ameno do Bolsonaro, sem atacar os imunizantes, sem falar tanto do TSE, do STF falar de voto impresso, resultou em um aumento, pelo menos uma perspectiva de aumento, uma tendência, né, de aumento na porcentagem eleitoral do Bolsonaro. Na próxima quinta-feira agora vai sair o Datafolha, então fiquem ligados no canal, porque essa vai ser a pesquisa mais importante do ano. Então o Carluccio, ele perde pela pressão que o TSE exerce nele, ele perde sobre a influência do Boy e mais ainda, ele perde porque a estratégia do Valdemar Costa Neto surtiu o efeito que a estratégia dele, Carluccio, não surtiu. Ele deve estar de biquinho? Com toda certeza ele deve estar de biquinho. Talvez ele mande até directs para o Léo Índio no Instagram. Ah, mas a conta do Léo Índio foi bloqueada pelo Alexandre de Moraes porque o Léo Índio estava propagando notícias falsas. Coitado do Carluccio. Deixa aí nos comentários a sua risada pra ele.